Senhor. As crianças podem acompanhar a Gigi, vai estar lá do outro lado, somente as crianças, tá? Não quero nem um adolescente e nem um jovem lá, somente as crianças, juntamente com a Gigi. Que vai ter o cultinho das crianças. Amém? Vamos ficar em pé no nome de Jesus? Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22 ao versículo de número 26. Glória a Deus. Amém. Que diz assim a palavra de Deus. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando-se os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entreis na aldeia. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, lemos a Tua palavra. Agora, Senhor, queremos a orientação do Senhor. Que as palavras que forem fluídas, proferidas dos meus lábios, sejam a Sua palavra. É o que eu te peço e já lhe agradeço em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, nessa noite, nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu não quero que os irmãos se movam, fiquem andando para lá e para cá. Eu quero que ouça a palavra de Deus e nem converse entre os irmãos, principalmente os obreiros lá atrás. Não fiquem conversando não, porque tira muito a atenção da igreja. Eu quero esta noite falar a respeito deste tema: restabelecendo a visão. Diga assim: restabelecendo a visão. Glória a Deus. Irmãos, o texto que lemos, ele fala a respeito de um cego. E quando nós falamos de uma pessoa cega, uma pessoa que não tem visão, nós estamos falando de um dos sentidos principal do ser humano, que é a visão. Uma pessoa que não tem visão, assim estou falando no sentido literal, estamos falando de uma pessoa que não tem prazer de ver as coisas. E quando nós falamos sobre isto, nós sabemos que os olhos
os nossos olhos, eu estava meditando, está falando de uma coisa muito importante nas nossas vidas. Porque quando nós perdemos a visão, nós sabemos que é por causa de alguma coisa, a não ser que essa pessoa já nasceu cego. Mas muitos, eles não nasceram cegos e durante o decorrer da sua vida, ele adquiriu algumas doenças, algumas enfermidades nos olhos e acabam perdendo a visão. Eu estive olhando algumas doenças, algumas enfermidades que pode produzir a perca da visão. Nós vimos algumas delas como o câncer dos olhos, cataratas, cegueira noturna, conjuntivite, daltonismo, degeneração macular, estrabismo, glaucoma, hipermetropia, miopia, neurite óptica, retinite pigmentosa, retinopatia diabética, síndrome dos olhos secos e tracoma. Então tudo isso aqui é doenças que faz com que uma pessoa perde a visão. Porque a visão, meus irmãos, ela é uma coisa muito importante na vida do ser humano. Então essas doenças que acabei de pronunciar aos irmãos, elas são inimigas da visão, inimigas dos nossos olhos. E quando nós falamos sobre perca de visão, nós também podemos aplicar a nós nos nossos dias no sentido espiritual. Porque quando nós falamos sobre pessoas que perderam a visão no mundo espiritual, Jesus Cristo, quando mencionava isto, Jesus falava que havia cegos, falando no sentido espiritual, que estavam guiando outros cegos, também falando no sentido espiritual. Mas nesta noite nós vamos estar adentrando no que Jesus esta noite propôs para nós aqui, como fazer para nós voltarmos a enxergar novamente como Jesus deseja que nós venhamos ver. Pois bem, os nossos olhos, eles são compostos de córnea, câmara anterior, câmara posterior, íris, cristalino, papila do nervo óptico e muitos outros componentes que faz parte dos nossos olhos, que pode ser um pouco atrapalhada a visão quando nós pegamos essas doenças que vêm para fazer com que nós não venhamos enxergar. Os irmãos sabem que nos nossos dias, irmãos, existem várias doenças espirituais que está fazendo muitos perderem a visão. Quantas pessoas que enxergavam perfeitamente as coisas de Deus hoje já vê as coisas de Deus com outros olhos, isto é, perca da visão espiritual. Há pessoas que tinham uma visão das coisas de Deus com muita nitidez. Hoje, a sua visão está um pouco embaçada, está um pouco atrapalhada, como nós vamos estar estudando e aprendendo esta noite com este homem cego. Quantos querem ouvir Deus falar? Diga glória a Deus.
Então vamos ver. A Bíblia aqui diz que lá em Betsaida, que era a cidade natal de Pedro e de André, Jesus, depois de ter vindo de uma parte da Galileia, aonde ele operou milagres como multiplicação de pães, que naquela feita Jesus sustentou mais de 4.000 homens com apenas alguns pães e alguns peixinhos. E quando Jesus estava vindo com seus discípulos da Galileia, Jesus então estava em direção a essa cidade chamada por este nome pelo qual nós acabamos de falar com os irmãos, a cidade de Betsaida. E quando nós falamos sobre a identidade, a identificação da cidade de Betsaida, logo nós já vamos detectar que Jesus Cristo, alguns dias antes, teria mencionado Betsaida como uma cidade incrédula, uma cidade que era oposição ao ministério de Jesus concernente aos milagres que Jesus operava. Então Jesus, quando ele mencionou Betsaida e as 3 cidades impertinentes, Jesus então censurou aquela cidade, porque aquela cidade havia estado de uma situação muito terrível concernente aos milagres que Jesus operava. Então Jesus, ele entrou na cidade de Betsaida. E quando Jesus ia entrando na cidade de Betsaida, momento antes, Jesus teve uma conversa séria com os discípulos. Por quê? Porque quando Jesus estava com os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus falou a ele assim, momentos antes de entrar na cidade, Jesus disse assim: olha, vocês guardem dos fermentos dos fariseus e dos fermentos dos herodianos. Jesus pediu a eles, antes de entrar na cidade incrédula, que eles precisavam mais do que nunca guardar do fermento dos fariseus e dos fermentos dos herodianos. Por quê? Porque quando fala sobre fermentos, a Bíblia está falando a respeito de deterioração espiritual. Quando a Bíblia fala sobre fermento, está falando sobre corrupção da religiosidade, está falando de coisas pela qual não é lícito aos crentes praticar. Jesus mencionando realmente a tradição dos fariseus e também a tradição dos herodianos. Quando falamos sobre os fariseus, que não podemos estar atentos aos fermentos deles, Jesus estava dizendo que os fariseus, eles eram a falsa religiosidade. Falsa religiosidade. Isto fala de algumas doenças pela qual contamina os nossos olhos espiritual. Às vezes, irmãos, nós estamos igualmente os fariseus. Os fariseus, eles aparentavam que eram santos. Eles viviam uma vida para que as pessoas vejam santidade neles, no seu modo de se proceder. Mas na verdade, na vida espiritual, Jesus muitas vezes os chamou de cegos espiritual. Por quê? Porque vivia uma falsa religiosidade. Porque não adianta nada nós estarmos no culto, bem vestido, até mesmo razoavelmente bem com as nossas roupas, mas Jesus, ele não olha para nós, irmãos,
pela nossa aparência física. Você pode enganar aos irmãos da igreja, enganar o pastor da igreja, enganar até mesmo a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus amigos, os seus parentes, mas eu te digo uma coisa, que quando Jesus olha para você, Ele olha para você lá na vida espiritual e como você está procedendo diante dEle. Quem sabe, esta noite Deus está falando que a falsa religiosidade, estamos falando de religião, porque a igreja, ela não é uma religião, a igreja, ela é o organismo vivo, e está vivo aqui o corpo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A ONU, ela pesquisando a respeito de quantas religiões tem no mundo, e há muitas religiões falsas. Por exemplo, dentro da porcentagem de religiões e de religiões neste mundo, nós podemos classificar aqui as porcentagens das religiões do mundo. A maior religião do mundo é o cristianismo, que tem 28% da população mundial é cristianismo. 22% da população mundial é islamismo. 15% é hinduísmo. 8% é budismo. Sem religião, 12%. Outras religiões, 14%. Ateus, existe 14,27%. E 3,9% são as religiões étnicas, que é as indígenas. E fora as outras religiões que não foram computadas aqui e não teve porcentagem. Então, irmão, existem muitas religiões falsas neste mundo. O cristianismo tem 28%, mas incluído também a Igreja Católica, que é incluído como uma religião que é falsa. O porquê que a religião católica é falsa? Existem pelo menos 10 razões pela qual nós podemos dizer que é falsa religiosidade. Por quê? Porque primeiro, a Igreja Católica não nasceu em Roma. Ou seja, a igreja não nasceu em Roma. A igreja, ela foi em Jerusalém. A igreja romana foi no ano de número 325, no concílio de Nicéia, onde Constantino, ele organizou então a igreja católica, depois de 3 séculos e meio que veio a igreja católica. A igreja verdadeira é a igreja que foi fundada em Jerusalém. Segundo, a igreja católica, ela fala que a igreja, ela tem autoridade como a Bíblia. A igreja católica, ela fala que os 7 livros que foram acrescentados é canônicos, não é livros apócrifos. E muitas outras coisas, por exemplo, a idolatria, essas coisas todas. Então vimos ali fariseus que são religiões falsas. E quando nós falamos, irmãos, não somente sobre isto, mas nós também podemos aplicar no meio evangélico. Quantas pessoas que estão sendo enganadas com essa falsa religiosidade, sem ter as características, sem ter a visão de Deus, estão vivendo cegos espiritualmente. Mas esta noite, se tiver alguém aqui cego espiritualmente, você vai começar a enxergar, porque Jesus vai te dar a visão aqui esta noite.
Então veja, a Bíblia diz que quando Jesus chegou em Betsaida, trouxeram a ele um cego. E quando trouxeram o cego, Jesus olhou o cego e viu onde é que o ambiente do cego era na cidade de Betsaida, uma cidade pecaminosa, era uma cidade que havia incredulidade. Aí, primeiro passo para tirar a pessoa desta cegueira espiritual, era preciso, Jesus pegou ele pela mão e tirou do meio da aldeia. Jesus falou assim: eu vou tirar você do meio da aldeia para me fazer um milagre. Por quê? Porque a aldeia estava impedindo ele de receber o milagre da visão. Há pessoas, irmãos, que estão cegos espirituais, sabe por quê? Porque ele está no meio da aldeia de incredulidade. Quando as pessoas estão neste meio, quando as pessoas que você frequenta, os lugares que você vão, os seus amigos que vocês estão juntos todos os dias, será como que é o ambiente que você frequenta? Que aldeia você pertence? Será que essa aldeia que você está, querido, não está te cegando espiritualmente? Será que você não é preciso sair deste meio, desta roda, dessas coisas que está trazendo enfermidade para os seus olhos? Como que é o grupo que você frequenta? Como que é as rodinhas que você estão? Que aldeia você pertence? Será que está influenciando você, meu irmão? Será que está influenciando você, minha irmã? Aquele ambiente? Será que não é preciso você sair deste ambiente para você enxergar a glória de Deus? Como que está o ambiente que você frequenta? Será o que está impedindo de você ver a glória de Deus? Será que você não está igual ao profeta Isaías? O profeta Isaías, ele disse que era um religioso, mas ele não tinha visão de Deus. A Bíblia diz que ele no seu início, o seu ministério, ele começou a julgar as pessoas e começou a dizer: ai do fulano, ai do beltrano, ai daqueles que ficam assim, ai daqueles que ficam assim. Mas quando chegou no dia que morreu o rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, ele foi no templo. E quando ele chegou no templo, os olhos dele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Precisou o rei Uzias morrer para ele ver o Senhor. Queridos, será que não é preciso morrer alguma coisa na sua vida? Qual é o Uzias que está impedindo você de ter visão de Deus? Porque às vezes, irmãos, a pessoa, hoje eu estava aqui estudando aqui na igreja, vim estudar na igreja, na hora do jogo, eu fiquei imaginando aqueles fogueteiros. Falei, quantos crentes nesse momento não estão pulando, ou então chorando por causa do time, nem sei quem ganhou, que perdeu. E chega no culto assim, fica todo mundo assim, aqueles, né, apaixonado pelo rei Uzias do futebol. E chega na igreja e não tem visão da glória de Deus, porque Deus está manifestando a sua glória neste exato momento para quem quer ver a visão de Deus.
E às vezes, eu não sei qual é o Uzias, qual é o seu ambiente, eu não sei qual é a sua Betsaida que está atrapalhando você ter visão. Jesus falou assim para ele: vou tirar você daqui, esse ambiente não serve para você. Enquanto você ficar aqui, você vai continuar cego, mas se eu tirar você daqui, você vai ver o milagre. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E Uzias, e ele falou assim, quando ele viu o Senhor assentado em um alto sublime trono, ele reconheceu o seu estado, ele reconheceu a sua situação. Aí Isaías disse que os meus olhos viu o Senhor dos exércitos, assentado de um alto e sublime trono. Os meus olhos viam o Senhor. Os querubins voavam e diziam uns para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Glória a Deus. Aí quando ele viu a glória do Senhor, ele reconheceu. Ele falou assim: ai de mim, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E olha que aldeinha que ele estava. Olha a aldeia que ele estava. Estava impedindo de ver o Deus. Olha a aldeia dele. Os meus lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A rodinha dele era de pessoas de impuros lábios. Como é que é a sua rodinha, irmão? Lá na hora do almoço da sua empresa, como é que é na hora lá? Como é que é as piadinhas? Será que você participa da roda dos escarnecedores e você também conta as suas? E tem uns que até envolvem evangélico no meio para poder sacanear as coisas de Deus? Como é que é a rodinha que você frequenta? Isaías falou: os meus olhos viu o Senhor, mas eu sou homem de impuros lábios, porque eu estou habitando no meio de um povo de lábios impuros. Enquanto eu estiver habitando nesta aldeia, eu não conseguia ver a glória de Deus, mas hoje eu estou no templo sozinho, e eu estou vendo o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Qual é a tua visão de Deus, irmãos? Qual é a tua visão? Qual é o seu ambiente? Qual é o ambiente que você frequenta? Qual é o ambiente que você frequenta? Como que é o ambientinho? Qual é o seu passatempo? Qual é o ambientinho seu? Qual é as músicas que você ouve? Qual é a sua aldeia? Que aldeia que você frequenta, que você vive? O que está trabalhando com você? Qual é o jeito de você viver? O que é aquele ambiente? É um ambientinho de sambinha? Na hora do churrasquinho? Ai, pastor, mas só tem pessoas mundanas, e eu fiquei ouvindo o dia inteiro a música lá do samba, do forró, do funk, pauleira, rock e tal, não sei o que lá, mas, ai, pastor, eu estou aqui hoje, estou contaminado. Sai fora desse ambiente, meu irmão. Isto está te contaminando. Isto é uma doença para os seus olhos. Isto é uma catarata. Ontem eu fui em um aniversário dos irmãos de crentes, e eu falei: meu Jesus, que ambiente é esse? As músicas que estava tocando, irmão, você sabe o Michel Teló? Sabe? Tiraram a letra do Michel Teló e colocou uma música, uma letra de crente. Sabe como é que é? Eu prego, deixa que eu prego, deixa que eu prego. Eu falei: oxê, e o ritmo é o mesmo. Eu falei: Jesus Cristo, deixa que eu prego? Ah,
de Jesus Cristo, e muitos outros ritmos que ritmos das músicas mundanas. Irmão, Deus não precisa de copiar as coisas do mundo para Ele. As coisas de Deus, ela é original. Que Deus e que Espírito Santo é esse que, para poder inspirar uma música, tem que usar o Michel Teló para colocar dentro da igreja? Negativo esse tipo de coisa, irmão. Nós temos é que influenciar o mundo e não o mundo influenciar a igreja. Às vezes o mundo está influenciando a igreja com rock pauleira, é com tanta coisa, e nós copiamos e entramos no forró bodó. Daqui um dia esse dia eu vi na internet um vídeo que os crentes tocando a música da Damares, né, aquele forró lá dela. Aí os crentes pegou e catou uma irmã, catou a irmã e está por aqui, ó. Eu falei, meu Deus, onde é que nós chegamos? O forró, irmão, na hora do culto. A unção do churrasco. Eu falei, meu Deus, eu fiquei escandalizado, quase que eu caio de costas. Os irmãozinhos dançando o forró da Damares, aquele forró lá, não sei nem como é que chama aquele hino lá. Caindo no ritmo mesmo, irmão, mas é coladinho assim, ó. E eu falei, Jesus Cristo, aonde a igreja chegou? Que visão é essa distorcida das coisas de Deus? E se falar, o pastor é careta, o pastor é ultrapassado, irmão, eu ainda estou com essa palavra que passa céus e terra, mas a ela não passa. Pode o mundo mudar, pode, o mundo mudou, pastor. Agora é forró, é rock and roll, é não sei o que, é o sei o que. Vamos para a palavra de Deus, porque essa palavra é que dá visão para nós enxergar o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e nada desse mundanismo, irmãos. Isto é mundanismo. Isto é mundanismo. Forró, tem uma igreja lá em Joinville, Santa Catarina, que os irmãos, eles fizeram uma danceteria no fundo da igreja, com aquela luzinha, né? E aquela fumacinha subindo, tudo no escuro, os jovens lá, né? Aí questionaram o pastor, o que é isso? Ele, é discoteca santa. Irmão, está amarrado, não de esse tipo de coisa. Discoteca santa, carnaval santo, bloco na avenida, no meio dos caras lá, e pulando o carnaval, os crentes, mostrando a bandeira de Cristo, achando que Jesus está lá. Está nada, irmão. As coisas de Deus, ela é sagrada e santa. Tem pessoas perdendo a visão espiritual. Tomando o cego pela mão e tirou ele do meio da aldeia. Por quê? Porque precisava sair do meio, para poder ter visão espiritual. Deus nessa noite está dizendo, se você está envolvido em muitas coisinhas dessa, irmão, por favor, pede para Jesus segurar na tua mão e arrancar você de lá, mesmo que o seu coração não quer sair de lá. Seu coração está preso lá, mas Jesus vai tirar você, porque é de lá que você precisa sair, dessas coisas que está atrapalhando a sua visão espiritual. Segundo, quando Jesus tirou o cego da aldeia, ele cuspiu nos olhos do cego. Irmão, já pensou que cena? Jesus tirou o cego do meio da aldeia sozinho. Vem para cá, você tem que ter um particular comigo. Você tem que ter particular. Então vem para cá. Jesus pegou o ceguinho, o povo ficou de longe olhando. O que vai acontecer? Aí Jesus pega e cospe nos olhos do cego. Aí você diz assim, mas pastor, que cena, né? O cuspe de Jesus. É porque existe uma igreja lá em São Paulo chamada a Igreja Evangélica
cuspo de Jesus. O porquê que Jesus cuspiu? Porque até a saliva de Jesus, ela é poderosa. Outras coisas, outra palavra. Jesus cuspiu nos olhos do cego, porque a incredulidade do cego era tão grande a incredulidade dele, o ambiente que ele estava fazendo ele ficar tão sem fé, que Jesus precisou ajudá-lo a ele ter fé, passando saliva nos seus olhos. Quando ele sentiu alguma coisa, aí foi o momento que a fé dele foi ativada. Precisou Jesus fazer isto para a fé dele ser ativada. Irmão, há pessoas que enquanto não acontecer nada com ele, ele continua cético, ele continua ainda sem fé, sem acreditar nas coisas de Deus. Então Jesus precisa fazer alguma coisa, nem que seja um cuspinho, alguma coisa na cabeça dele, para ele ter fé. Eu pergunto aqui nessa noite, será o que Jesus precisa fazer para você alcançar a fé? Há situações que Jesus não cospe nos olhos, mas ele cria situações para a gente crer nele. Às vezes tem hora que Jesus precisa fazer a gente sentir uma dorzinha, né? Sentir algumas coisinhas para a gente alcançar a fé. Mas, irmão, o que importa é nós acreditar naquele que nos tirou desta aldeia. E depois que ele cuspiu, ele pôs as mãos. E depois que ele impôs as mãos, eu estou terminando, eu não vou falar muito. Depois que ele pôs as mãos, ele cuspiu e impôs as mãos, ele perguntou para o cego: cego, você está vendo? O cego olhou assim, irmãos. Ele olhou, abriu os olhos e olhou. Aí quando ele olhou, ele viu tudo embaçado, mas começou a ver alguma coisinha. Mas ele viu embaçado, ele viu os homens andando. Ele não conseguia ele não conseguia ver o homem nítido. Ele via o homem andando como se fosse uma árvore andando. Ele viu uma árvore andando. E quando ele viu aquela árvore andando, ele disse: o que você está vendo? Eu disse: eu estou vendo os homens, mas eu estou vendo homens como árvore andando. Ou seja, ele não conseguia ver nitidamente. Há pessoas, irmãos, que vê tudo embaçado. Ele vê os homens todos como uma árvore. O que é isso? É porque você, querido, não é para ter visão nítida dos homens, sabe por quê? Quem vê os homens perfeitamente, sabe quem? Jesus Cristo. Você só consegue ver o físico. E ainda tem gente, irmãos, que só vê o físico e ainda quer julgar a pessoa pelo físico, só conhece sua aparência, não conhece o exterior. Isto significa que nós não podemos olhar para os outros, porque nós vamos ver as pessoas somente como uma árvore. Nós não temos conhecimento daquela pessoa da totalidade. Agora, é como diz Isaías, né? Ele falou assim: eu vejo o Senhor em um alto e sublime trono, né? E quando ele viu o Senhor, ele parou de olhar para as pessoas e começou a olhar para ele. Ele começou a dizer:
ai de mim que vou perecendo. Ele parou de ficar dizendo ai do fulano, ai do Beltrano. Ele falou ai de mim. Por quê? Porque quando nós, irmãos, temos a visão do Senhor, nós não reparamos as pessoas, nós começamos a reparar a mim mesmo. Olha como o crente deve fazer. Quando nós vimos o Senhor, nós nos preocupamos conosco. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus, Ele é santo. E se nós não formos santos, nós nunca vamos estar diante dEle. Porque a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, irmão, Deus quer que você olhe para dentro de você e faz uma análise. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua vida hoje? Como foi o seu ambiente hoje? Como você viveu hoje? Qual é a sua característica de hoje? Será que a sua visão no hoje não está cego espiritualmente? Ou você está recebendo de Jesus um colírio espiritual que vai fazer você enxergar novamente? Feche os teus olhos por um momento e olhe para dentro de você agora. E faça uma autocrítica de você. O que você está vendo? Qual é o seu sentimento? Você está vendo a glória de Deus? Ou você está vendo a glória dos homens? Como está o seu emocional? Ou o seu espiritual? Só Deus sabe e você sabe também. Então Deus está dizendo, saia deste meio. Esse ambiente ruim está acabando com a sua visão. Saia deste meio. Alabassura mantuquetarabassura bacá. Ele quer revelar a sua glória para você. Ele quer mostrar a glória para ti. Mas enquanto você ficar olhando para os homens, você nunca vai conseguir olhar para Deus. A sua visão está no homem, por isso que você não fica firme. A sua visão ainda está terrena, por isso que você é cego para ver as coisas de Deus. Mas esta noite, olhe para cima e veja o Senhor assentado no alto sublime trono, dizendo: meu filho, eu te amo. E eu quero tirar você deste ambiente ruim que você está vivendo. E eu vou fazer algo tremendo na sua vida. Eu quero um particular com você, fora da aldeia. Porque é lá que eu vou restaurar a sua visão. Ele está falando aqui esta noite. Ficamos em pé no nome de Jesus, com os olhos fechados ainda. Não olhe para a direita nem para a esquerda. E vamos exercitar nossa visão espiritual. Se você está vivendo numa dificuldade grande espiritualmente, e você sabe que Jesus quer fazer algo extraordinário com você, saia do teu lugar e vem aqui. Nós vamos estar juntos orando por você, e você vai ser restituído à sua vida espiritual que você está perdendo. A visão de Deus. Aleluia. Oh, Ramakashura Bantunega Suramaha.
Jesus tirou um homem do meio da aldeia de incrédulos. Você também precisa parar com essas amizades. Os domingos você está enturmado com essas amizades impuras que está te atrapalhando espiritualmente, a sua visão está embaçada. Ora macachura manto nebraçá. Você precisa sair do meio dessas paixões deste mundo. Paulo disse a Timóteo: foge das paixões da sua mocidade. Fuja, porque isso atrapalha a visão espiritual. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão os teus filhos que ouviram a sua voz, foram tementes ao Senhor. Ó Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, restaura a visão espiritual dos seus filhos, tirando-os desse ambiente, deste lugar aonde ele está, que está causando cegueira espiritual neles. O Senhor quer uma vida nova neles, visão nova, olhos novos, em nome de Jesus. Receba, irmã, receba, irmão, o colírio de Deus nos teus olhos espirituais. Ele está desembaçando a sua visão. Em nome de Jesus, eu ministro a bênção de Deus na sua vida espiritual. Agora, recebe visão espiritual em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus.